Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Raço. Lá no Instagram já passamos aí mais de 208 mil seguidores. Estamos aqui no centro literalmente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento organizado pelo Progressista e também pela Fundação Francisco Dornelles, um estúdio que foi montado aqui pelos organizadores no centro do fórum, literalmente um aquário em que acomoda o nosso estúdio volante da Última Raço. E eu tenho a honra de entrevistar aqui um cara que, poxa, eu tenho imenso respeito, é muito seguido pelos nossos seguidores, obviamente a fama, né, e não está adstrita somente aos policiais, não é à toa que ele foi eleito como o quarto maior quantidade de votos, né, no estado de São Paulo como vereador e quinto no Brasil. Tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Sargento Nantes. Comandante, uma honra estar com o senhor aqui. Para mim, o senhor falou do Última Raça, eu acho excelente o canal do senhor, de verdade mesmo. Eu sou um dos seguidores. Sim. E corroboro 100% em tudo que o senhor comenta lá, as pautas muito bem elaboradas, então para mim... Tamo junto aí, os seguidores do senhor, com certeza, acredito que tenhamos pensamentos em comum, né? Por isso Nantes, assim, cara, nós nos seguimos mutuamente, eu acompanho o seu trabalho, você acompanha o meu. Você tem uma história de vida muito interessante, né? Obviamente temos outros colegas, e ainda bem, é o que eu falei com o Coronel Telhada lá no COP, quando eu entrevistei, o Coronel Telhada, Capitão Telhada, Sargento Nantes e vários outros colegas, o Derrite. Né? Então são policiais da Rota, que é uma grande referência, e eu sou um grande defensor da Rota. Não fale mal da Rota na minha frente. E sempre que eu pergunto, até para o Coronel Telhado, eu pergunto qual o segredo da Rota, e quando a gente conversa, quando a gente conhece um pouco mais de pessoas como você, como Telhadinha, o Telhada, né, o Derrite, a gente percebe que a Rota forja excelentes homens públicos que hoje começam depois de uma longa jornada nas ruas, combatendo o crime, começam a levar essa experiência e começam a ser soldados combatentes em outro fronte, que é um fronte muito importante, que é no legislativo. Nós precisamos, de fato, mudar as legislações para que a gente possa progredir no combate, no enfrentamento ao crime organizado, e eu fico muito honrado e feliz, torci muito por você, e fiquei muito feliz quando lhe vi tomando posse em São Paulo. E eu espero que você faça voos maiores, porque a gente... Vamos um passo de cada vez, acredito. O senhor pontuou muito bem aqui, até esse fórum hoje, para mim, eu fico feliz de estar vendo esse fórum acontecer. Quero agradecer até o nosso presidente, o Ciro Nogueira, o Covatti Júnior também, o presidente da Fundação. Estiveram aqui conosco. Estiveram aqui por organizar esse evento. Hoje, durante muitos anos, o senhor sabe muito bem do que eu vou falar agora, a polícia ela esteve subjugada. Nós estávamos limitados apenas a executar o serviço na ponta da linha. E nós, durante muitos anos, nós fomos comandados e direcionados por pessoas que não entendiam nada do nosso serviço. E a partir daí, eu acredito que surgiu um movimento, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, de homens que de fato estavam na ponta da linha, que combatiam o crime, que vivenciavam de fato a segurança pública e que falaram, por que não nós estarmos lá para ajustarmos a lei da maneira que tem que ser, né? Que infelizmente a gente sabe que, como é o caso hoje aí da PEC e da segurança pública. Os grandes nomes, hoje nós temos no fórum aqui os maiores nomes de segurança pública no Brasil, e esses homens, muitos deles não foram convidados para participar da elaboração dessa PEC, que eu acho um absurdo. Então, assim, mas cada vez mais nós temos ocupado esse espaço. Eu acredito muito que nós devemos continuar, deve ser cada vez mais incentivado policiais, homens honrados, que estão na guerra da rua, eu falo, né? No combate ao crime, diuturnamente, combatendo o crime organizado, que tem essa experiência, que traga essa experiência cada vez mais para o legislativo e para o executivo, para que a gente possa entregar um serviço de melhor qualidade para
para o cidadão, né? Que é o que tanto anseia a segurança pública e que hoje sofre na mão do crime. Né? É interessante, né, Nantes, a gente vê a quantidade de votos que você e outros colegas tiveram. Fica muito claro que os votos não vêm só da polícia, né? Então há um depósito da confiança do pedreiro, do jardineiro, do empresário, Exato. acreditando naquilo que você defende. Muitos acompanhando a tua história e a gente percebe o quanto é importante hoje as redes sociais, porque nós temos a oportunidade de descobrir grandes talentos e acompanhar, de fato, o trabalho cotidiano, né, dos nossos colegas, sim, vender bem a nossa instituição, defender bem a nossa instituição de forma séria. E um cara como você, obviamente, trabalhando dentro da legalidade, não precisa ser arbitrário, não precisa ser, mas você tem a honradez e a moral, a ética e a força para impor não o seu querer, mas o querer do Estado. Exato, exato. Eu acho que o cidadão, quando ele assiste um vídeo, igual o senhor comentou, que viralizou, eu acredito muito que ele se sente representado. Porque o cidadão, principalmente nas grandes metrópoles hoje, sofre muito. Muitas vezes ele está indo trabalhar 5 horas da manhã, vem 2 vagabundos numa motinha e coloca o revólver na cara dele, coloca a arma sobre a face da pessoa e leva muitas vezes o seu único bem que está pagando até parcelado, que às vezes é um celular, leva aliança. Então, assim. Uma moto, né? Que o cara exato, uma moto que o cara. Puta, esses dias teve até uma cena na internet, acredito que o senhor lembra, que o rapaz tinha acabado de comprar a moto. Ele tinha acabado de comprar a moto, estava chegando em casa, teve essa moto roubada. E o cidadão, eu acredito que ele se sente vingado quando ele vê uma atuação nossa de maneira, igual o senhor falou, sem arbitrariedade nenhuma, mas uma maneira dura contra o criminoso. Enérgica e dura contra o criminoso. Ele se sente de fato representado. Eu acredito que o cidadão, quando ele olha aquele vídeo, ele fala, eu queria falar isso para o marginal que veio me roubar de manhã. Então eu acredito que é por isso, infelizmente, o crime cresceu, né? Infelizmente, a gente sabe que o número de marginais tem aumentado e muitas vezes destemidos, esses marginais estão ficando cada vez mais destemidos, às vezes por estratégias adotadas de maneira equivocadas por governantes anteriores, e isso é uma bola de neve. O reflexo, muitas vezes, talvez estratégias que foram adotadas há 20 anos atrás, a gente está sofrendo impacto hoje. E eu vejo que quando a gente consegue confrontar de frente o criminoso, o marginal ele olha e fala, porra, meu, é esse cara aí que ele tá me representando contra os marginais que estão na rua. Então é isso, não só eu, né? Tem uma pancada de policiais aí na internet hoje que agem dessa maneira também, que conseguem colocar o bandido no devido lugar dele e não dar espaço para ele, né? Então. E Nantes, e para além disso, eu acho que você tem ideia do que você representa também, como outros colegas, em vender bem a polícia, a imagem da polícia, e, sobretudo, garantir que teremos a quem passar o bastão, porque muitos que lhe acompanhavam o Derrite, Coronel Telhada, e inclusive crianças, sim, que a partir de um ídolo criado ali, que bom que é um policial. Estou até arrepiado de ouvir o senhor aqui. Mas várias vezes eu encontro com jovens policiais. Quantos policiais, meu velho? Eles vêm até a gente e... Vai estar velhinho e o cara vai estar falando. Eu ingressei na polícia assistindo um vídeo seu. Isso é muito importante. Eu fui motivado a ingressar na polícia assistindo um vídeo seu. Eu já escutei isso, como já vi também o próprio Derrite, do Coronel Telhada. Isso aí nos gratifica, né? Deixa a gente emocionado saber que nós, no meio de tanta coisa ruim, por exemplo, a gente vê na internet que os jovens, os canais maiores da internet hoje são de funk. Então, assim, infelizmente, muita porcaria, letras absurdas e muita porcaria sendo jogada na cabeça dos jovens. E o maior público que acessa esses canais na internet são os jovens. E quando a gente percebe um grupo de jovens que nos acompanham, que nos admiram, eu tenho alguns amigos que são amigos civis, paisano na linguagem nossa, mas que eles chegam e falam assim, cara, eu cheguei em casa esses dias, meu filho estava assistindo um vídeo seu.
Eu não tinha nem noção que ele te conhecia. Acontece. Ou o amigo chegar e falar assim, ô, tirei uma foto com você, meu filho te acompanha. E é criança de 8, 9 anos. Isso aí pra gente é gratificante, né? Nos emociona porque eu costumo dizer que ainda temos uma esperança, ainda temos esse mundão velho, ainda tem salvação. E Nantes, assim, perguntei pro Telhada, pergunto para você, qual o segredo da rota? Então, a rota, ela. Eu não. Eu sou suspeito de falar da rota, né? Ela é uma unidade que eu admiro ela desde criança. Eu falo que admiro porque serei um eterno admirador da rota. Eu lembro que quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu saí numa viatura, eu olhei a maneira dos policiais trabalharem, eu falei assim, eu não sei se eu vou alcançar o nível desses caras. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no nível deles. E eu falei, e mesmo se eu não conseguir conquistar meu braçal, se eu for embora, eu vou feliz, porque eu tive a oportunidade de sentar com esses policiais que são extraordinários. Eu acredito que o maior segredo da rota está em respeitar o cidadão da maneira que tem que ser. A rota ela tem um trato de respeito com o cidadão de bem que eu acho muito precioso. Quando você está passando numa rua, por exemplo, que você depara com um cidadão que está saindo de casa ou está chegando, o simples fato de separar uma viatura para aguardar que aquele cidadão entre em segurança, nós temos alguns lemas lá, né? Toda abordagem ou você prende um bandido ou você faz um amigo. A cortesia não compromete a valentia. Eu acho que você ser cortês não quer dizer que você deixa de ser valente. Então, assim, é saber dosar as forças com quem tem que usar. Então, com o cidadão de bem, você oferece um trato especial para ele devido, que ele merece. Ele é o motivador de nós estarmos lá, a defesa dele. E com o marginal, qualquer tipo de energia que for necessária ser dispersa. Se inicialmente for uma intervenção mais tranquila, se o marginal se render, ele vai ser detido e levado, vai ser conduzido com respeito também. Mas a partir do momento que ele passa a confrontar, ele vai ter também o que na mesma Os proporção e rigores da lei e da medida. força da A polícia. mesma proporção e medida. Então, assim, ou seja, né? Reduzindo, Ao traduzindo gosto do ao freguês. gosto do É freguês. isso Traduzindo mesmo. em miúdos ao gosto do É freguês. isso Tem mesmo. para todo mundo, tem para todo É, cliente. e Nantes, a minha tese de doutorado é sobre mediação policial, emprego das forças policiais como instrumento de pacificação social. Sim. Porque eu entendo, e é isso que você falou, meu amigo. Para o cidadão de bem, o policial, ele entrega até rosas. É isso aí. Rosa e Agora, tapete o vermelho. vagabundo é o gosto, é o que ele É pediu. o que ele pediu. Obviamente, dentro dos limites legais, Sim. né? Até para o policial ele não se comprometer, porque infelizmente, e hoje é cada vez mais difícil ele agir Difícil de dentro atuar. dos limites legais, Exatamente. porque são decisões, são entendimentos doutrinários, jurisprudências que vai totalmente contra aquilo que a gente aprendeu na academia, até o tino policial como uma questão da suspeição. Exatamente. E o policial ele tem enfrentado grandes barreiras, né? Principalmente tem que enfrentar. O policial, toda a ação dele, ele vai ter que enfrentar uma opinião da imprensa, uma opinião pública que, em tese, é a opinião da imprensa que muitas vezes vem contaminada. Ele tem que enfrentar muitas vezes um julgamento que aí é uma opinião minha com relação às câmeras hoje. Você tem uma fração de segundos para decidir. Fração de segundos para decidir se você vive, se você morre, se você será preso, ou se você de repente atira no inocente. Infelizmente, você tem uma fração de segundos para decidir tudo aquilo. E de repente, quando você acopla uma câmera no policial, e já existem estudos, eu tenho inclusive o Coronel Racorte lá que comanda o choque, hoje ele compartilhou comigo esses dias num estudo americano que já prova que o que a câmera capta é totalmente diferente do que o olhar humano capta em situação de estresse.
Então, quando você está numa situação de estresse, muitas vezes eu levanto essa caneca em direção ao senhor. Se o senhor tiver sua situação de estresse, o senhor pode enxergar uma arma aqui. Durante o estresse, muda o cenário. E é qualquer pessoa que pegar, que ela fizer esse teste sob estresse, ela vai enxergar coisas diferentes da realidade. E agora você imagina o policial numa situação de estresse, ele se equivoca e atira, às vezes, num marginal ou num cidadão que está confrontando ele. Podemos citar até aquela situação do médico, é uma fatalidade, era um aluno, é um aluno de medicina, pais médicos, lamento a morte dele, porém, é uma situação que, infelizmente, foi provocada pelo próprio aluno, ele bateu na viatura, correu atrás. Agora você imagina naquele ambiente escuro, onde estão aqueles policiais, chute, porrada, ele grudou no pé, pelo menos é o que aparenta nas imagens, ele gruda no pé do policial e está puxando aqui. Chega o outro policial, intervém e atira nele. Quem garante que esse policial, naquele momento de estresse, naquela correria toda, ele não enxergou que, de fato, o aluno lá, o estudante de medicina, não estava puxando a arma do policial? Só que aí depois, o que nós temos como contraprova? Uma câmera filmando em 4K, com 60 frames por segundo, que você divide essa imagem em 60 frames, e aí eu vou julgar o policial com base naquelas imagens? Falar, não, ele tinha que ter visto que estava segurando. Então, assim, acaba sendo injusto o julgamento quando você acopla uma câmera no policial. O nosso secretário de Segurança no Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que pontuou muito bem sobre o crime organizado, as estratégias, e o que eu achei mais importante de tudo, o governador Caiado aqui também, o compartilhamento de informações. Porque o crime, como foi até mostrado que existem suspeitas dessa união, dessa junção das maiores facções, o crime ele se conversa para atuar. E por que não nossos órgãos de segurança não conversar mais e tratar mais do assunto de maneira uniforme? Porque o mesmo criminoso que atua no estado de São Paulo é o criminoso que vai talvez ir para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Goiás, enfim, vai rodar o país inteiro. Então, quanto mais conectados nós estivermos e atualizados, principalmente com relação membros também do Ministério Público e do Judiciário, aqui também achei excelente, porque aí a gente fecha toda a cadeia. É do início da prisão até o final, até o julgamento. Eu achei fantástico. E, inclusive, os parlamentares também, para fazerem ajustes nas leis, para que cada vez mais o cerco se feche para o crime organizado. Então, achei sensacional, um evento magnífico. Parabéns mais uma vez aos organizadores e obrigado pela oportunidade de estar falando com o senhor aqui. Muito obrigado, meu irmão. Fosse honra. Sempre. Um abraço. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Ratio, aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento organizado pelo Progressistas e também pela Fundação Francisco Dornelles. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse honra.